Continuando aqui com a nossa série Primeiras Frases em Chinês, estamos na etapa de dirigir-se a uma mulher. Como se dirigir a alguma pessoa e agora fazendo como se dirigir-se a uma mulher. A aula passada a gente viu como se dirigir a um homem. Mas antes de começar a explicar como você vai se dirigir a uma mulher, eu quero fazer uma pequena revisão de 2 bloquinhos de ideogramas aqui que nós já vimos em todas as nossas webséries anteriores. Tanto a Passando a Limpo, montando bloquinhos de ideogramas, no Catalogando Vocabulário apareceu em algum momento também alguma frase, enfim, todas as maratonas. Então vamos ver esses 2 bloquinhos aqui. Esse primeiro bloquinho, irmã mais velha. Esse segundo bloquinho, irmã mais nova. Jie, jie, mei, mei. Vamos de novo. Esse primeiro, irmã mais velha. Jie, jie. Esse segundo bloquinho, irmã mais nova. Mei, mei. Eu gosto sempre de trazer um passando a limpo rapidinho quando eu falo dos membros da família, porque durante muitos anos eu mesma me confundia. Eu mesma olhava para um, olhava para outro, eu sabia que era irmã, mas eu não sabia qual que era mais velha, qual que era mais nova. E eu já vi isso acontecer com vários alunos também, que se confundem ali os membros da família. E principalmente quando você mostra mãe, avó, irmã, tia, todos esses ideogramas têm um lado que é o ideograma feminino aqui, que é uma mulher, e alguma coisa do lado. Então eu sempre faço um passando a limpo rapidamente como revisão. Então vamos lá. Irmã mais velha. Uma brincadeira que a gente faz para não esquecer é a seguinte. A irmã mais velha, a gente pega um ideograma dela, repara que é um ideograma repetido, né? Jie, jie, são 2 ideogramas iguais. Isso aqui também é a irmã mais velha. Também é a irmã mais velha. É o ideograma que representa a irmã mais velha. Só que na hora de falar, a gente normalmente fala jie, jie. É mais carinhoso, vamos dizer assim. Você falar assim, jie, jie. Ou também você pode falar jie. Também pode ser uma forma de se dirigir à sua irmã. Mas vamos analisar agora a diferença entre os bloquinhos. A diferença, eu vou até falar melhor. A diferença entre os ideogramas de irmã mais velha e irmã mais nova. A irmã mais velha, assim como a irmã mais nova, ambas têm desse lado esquerdo um ideograma que representa mulher. Do lado esquerdo, um ideograma que representa mulher. Você vai ver isso nos 2 casos. E do lado direito é um outro ideograma que diferencia exatamente qual que é a mais velha e qual que é a mais nova. Eu não vou agora estudar cada ideograma desse que aparece do lado direito de cada uma. Não é isso que eu vim trazer aqui agora. O que eu vim trazer é uma brincadeira para você nunca mais se confundir. Imagina, isso é uma brincadeira, tá? Imagina que as 2 são irmãs. A mais velha, ela é a mais organizadinha e a mais nova é a mais menininha, mais moleca que sobe na árvore. Então a gente brinca assim, que esse ideograma aqui é o que representa a organização das gavetinhas da irmã mais velha. Você imagina que o armário dela é todo organizado, imagina que as gavetas dela são todas assim bonitinhas, roupinha dobrada. Isso é uma maneira para poder lembrar, tá? Não é que esse ideograma aqui represente gaveta, armário, nada disso, mas é uma brincadeira para não se esquecer e não confundir. Então a irmã mais velha, ela é organizadinha. E esse ideograma, por causa da sua simetria, ele lembra algo que seja em prateleiras, gavetas, tudo organizadinho. E já esse aqui, de baixo, que representa a irmã mais nova, ele lembra uma árvore. Ele não significa árvore, mas ele lembra uma árvore. Por quê? Porque é como tem uma imagem de uma árvore aqui, sendo que com 2 traços. A imagem da árvore sozinha é essa daqui, com um único traço na horizontal. Então, esse aqui, ele não é a árvore, ele é outra coisa, que eu não vou precisar trazer aqui agora para não confundir, mas ele é como se fosse uma árvore de 2 andares, de 2 traços, de 2 níveis. E a irmã mais nova é mais moleca e ela gosta de subir na árvore para pegar fruta, ela é mais assim, brincalhona. Então, essa forma você não vai mais confundir irmã mais velha com irmã mais nova. Então, vamos escrever jie, jie, irmã mais velha, mei, mei, irmã mais nova. Então agora a gente vai continuar aqui. E uma forma de você se dirigir a uma mulher é
usando o bloquinho xiaojie, xiaojie, esse bloquinho aqui, xiaojie. Outra revisão, xiao é pequeno ou pequena. A gente estudou ele lá no Passando a Limpo. Xiao é pequeno. Ele parece um passarinhozinho assim, bem pequenininho, que cabe na palma da mão de tão pequeno. Então, você também não vai esquecer do xiao. Todo mundo que fez o Passando a Limpo se lembra, não tem como esquecer. Então, a gente pega esse xiao, que é pequena, e coloca um jie, que é irmã mais velha. Então fica o bloquinho xiaojie, xiaojie, que representa senhorita. Então repare que é o seguinte, é um bloquinho, pequena irmã mais velha, olha que interessante, né? Pequena irmã mais velha, que representa a senhorita. Eu, quando estava na China, lá, várias situações se referiram a mim, xiaojie. Por exemplo, eu pedi alguma coisa ali num café e tô ali aguardando com a comanda. E aí o rapaz chama, né? Xiaojie. Aí fala o que ele tem que falar, porque ele quer me chamar a atenção, aí para poder eu entregar a comanda e pegar o café. Então ele xiaojie alguma coisa, e eu entrego a comanda e ele me entrega o café. Então é normal quando você se dirige diretamente a uma mulher, falar xiaojie para chamá-la, né? Você se refere a ela assim diretamente. Você se dirige a ela diretamente. Você fala com ela. Então, no caso aqui, eu trouxe uma frase Zhang. Esse Zhang é o sobrenome da família Zhang, que a gente viu nas duas aulas anteriores, que pode ser tanto para homem como para mulher, porque se trata de um sobrenome, né? Então, como que a gente falaria senhorita Zhang? Seria Zhang Xiaojie Ni Hao. Olá. Então, se eu sei o nome da pessoa, eu vou colocar o nome que eu digo assim, o sobrenome dela, né? Eu vou colocar antes do Xiaojie. Zhang Xiaojie Ni Hao. Então, vamos escrever. Zhang Xiaojie Ni Hao. Ni Hao. Zhang Xiaojie Ni Hao. Quem estiver assistindo o vídeo gravado, aproveita para digitar e escrever junto. Porém, agora é um assunto delicado, por quê? Porque quem estuda chinês, uma das primeiras coisas que a gente aprende, e isso acaba se tornando muito comum entre os alunos estrangeiros, alguém falar assim, não chame a pessoa de xiaojie, porque você pode ofendê-la, porque xiaojie, entre aspas, pode querer dizer também prostituta. Então, quando você chama uma mulher de xiaojie, você está xingando a mulher de prostituta, ou você está querendo dizer, difamando, né, de alguma forma negativa, né, chamando ela de prostituta. E isso daí acontece logo no início do estudo. Então, se você já estudou chinês em algum momento antes dessa aula, pode ser que você já conheça essa expressão e algum professor até já tenha tido medo de te ensinar isso e falar assim, vou ensinar para a pessoa, eu não sei se ela vai acabar fazendo um uso errado desse bloquinho, né, xiaojie, e pode ofender alguém na rua, isso pode pegar mal, pode ser uma coisa muito negativa, por não saber usar. Então, uma coisa que eu falo é o seguinte, quando você se dirige à pessoa, ou para chamá-la, né, uma pessoa que você não conhece, ou quando você conhece a pessoa usando o sobrenome e fala, por exemplo, Zhang Xiaojie, senhorita Zhang, você não está ofendendo essa pessoa, você não está xingando, você não está querendo dizer outra coisa, você não está tentando ofender. Não, isso é uma coisa que pode ser usada. Pode ser usada, sim, com confiança. O que você não pode fazer para não ofender ninguém, para não causar um problema, para não ficar você numa situação assim de, poxa, eu não sabia que era assim, né? Para você aprender isso agora, é quando você fala de terceiros, quando você está falando de alguém. Aquela ali é uma xiaojie. Aí você fala assim até tipo, é uma xiaojie. Seja lá qual foi a sua intenção de falar isso daquela pessoa, aí sim, esse xiaojie, ele perde o sentido de senhorita e passa a ter um sentido pejorativo. Então, se você está diretamente falando com a mulher, não tenha medo, você não está desrespeitando. Isso faz parte. Já várias vezes se referiram a mim, ou já se dirigiram a mim e a várias amigas minhas falando xiaojie. Por exemplo, alguém quer fazer uma pergunta, xiaojie, tinwen xia, xiaojie, senhorita, uma pergunta, por favor. Assim, várias vezes já me pararam na rua e isso não foi ofensivo, porque não estavam falando ela é uma xiaojie, não é assim, com sentido pejorativo, tá? Então você pode se dirigir a uma senhora, uma senhorita como xiaojie ni hao.
ou no caso aqui, 张小姐你好. Então vamos gravar isso agora de uma forma bem simples e tranquila, para nunca ter medo de usar. Não entrou, né? Aqui. Então vamos gravar esse conceito de uma forma simples e tranquila, para nunca ter medo de usar esse bloquinho 小姐. Por quê? Porque se você é mulher e você está na China, provavelmente você vai ouvir alguém te chamando assim. E você não pode se ofender com isso se a pessoa estiver te chamando diretamente, falando ali na tua frente. Você não pode ficar ofendido com isso. E também não vai correr o risco de passar isso de uma forma negativa, falando de terceiros. Tá? Então eu trago esse assunto aqui para esclarecer de uma vez por todas isso e não criar aquela coisa do o aluno estrangeiro aprende isso logo nas primeiras aulas e depois nunca mais quer usar esse bloquinho. Mas eu sinto muito, você morando na China e sendo mulher, provavelmente alguém vai te chamar diretamente como 小姐. Não como uma definição no sentido negativo ou querendo te insultar, mas sim chamando você, senhora Christian, senhorita Christian, nesse sentido, tá? Então, é entre aspas que a gente bota, 小姐, entre aspas que a gente bota, porque quando que 小姐 representa uma prostituta, no sentido bem negativo mesmo, querendo difamar a pessoa ou alguma coisa assim? Quando você fala dessa forma aqui. Se for escrito, tem que estar entre aspas, óbvio, para mostrar que aquilo ali não é o sentido correto do bloquinho. Então, ela é uma prostituta. Ficaria essa frase aqui, você está falando dela, de terceiros. Então, 她是个小姐. Isso é ofensivo. Essa frase seria ofensiva. Então aprende para nunca usar, para não falar dessa forma, para você não passar como uma pessoa até mal educada. Então essa é a forma que você não vai usar o bloquinho 小姐. E como que você vai usar? Quando você quiser chamar a atenção da pessoa para fazer uma pergunta, por exemplo, 小姐请问一下, que eu escutei muito isso várias vezes, dirigir-se a pessoas diretamente. 小姐, senhorita, 请问一下, uma pergunta rapidinho. Esse 一下, ele tem uma tradução assim adaptada para rapidinho, mas na verdade é como se fosse assim uma perguntinha, por favor, né? 请 é o por favor, 问 pergunta, 一下 rapidinho. A gente traduz como rapidinho, mas é uma tradução assim adaptada para esse tipo de situação. Então, uma pergunta rapidinho. Senhorita, uma pergunta rapidinho. É mais ou menos essa a ideia que essa frase traz. Então, 小姐请问一下. Não tem problema nenhum falar dessa forma. E se você é uma mulher escutar isso, não se ofenda também, porque a pessoa está sendo muito educada, tá? Senhorita, por favor, uma pergunta, tá? Então, vamos aprender a escrever esse daqui agora. 小姐, 小姐, 请问, 请问一下, 一下, 请问一下. 小姐，请问一下. Vou escrever novamente. 小姐请问 por favor, uma pergunta. 一下请问一下 é uma pergunta rapidinho, como se fosse uma tradução assim de uma ideia, né? 请问一下. Aí, claro, você parou uma mulher na rua e falou 小姐请问一下. Aí você vai fazer a sua pergunta logo em seguida, porque aí ela vai olhar para você, aí você pode fazer a pergunta que você quer. Então você pode perguntar: onde fica o metrô? Entendeu? Você pode fazer qualquer tipo de pergunta. Isso daí a gente vai ver nas aulas de perguntas, nas frases de pergunta a gente vai ver várias. Não vou ensinar agora porque a gente está numa sequência aqui de como referir-se à pessoa. Vai chegar a aula sobre como perguntar, onde fica o metrô, onde fica a estação de trem, onde fica isso, onde fica aquilo. 请问一下. Então, só para ficar bem claro, quando você tem 小姐 como uma definição, uma ocupação, quando você fala de terceiros, você está usando esse bloquinho para querer dizer prostituta. Mas quando você dirige-se à pessoa diretamente, você está usando esse bloquinho da forma senhorita, né? Chamando a senhorita diretamente, sem ofensas e sem aspas, sem segundas intenções. Mas eu conheço muita gente
que fica com medo de usar xiao jie errado, mesmo com toda essa explicação e dando esses exemplos, e não quer falar xiao jie de jeito nenhum. Eu acho até engraçado porque se você é mulher, não tenha medo, não é só o homem que vai falar assim pra você, uma mulher pode falar também pra você. E se você está na China, você pode sim ouvir alguém te chamando assim diretamente, tanto um homem como uma mulher te chamando assim diretamente. Então, não precisa ter esse medo. Mas se você tem esse medo, você não quer usar para não correr risco de falar errado, de ofender, de passar como uma pessoa mal educada ou sei lá outra coisa, a gente tem outras formas de chamar uma mulher, por exemplo, na rua, da mesma forma assim, senhora, senhorita, uma pergunta, por favor. Quando você fala dessa forma, você também tem outros bloquinhos que você pode usar que não tem nada a ver com aquele conceito, entre aspas, lá de prostituta, tá? Então, vamos ver agora outras formas de dirigir-se a mulheres. Uma dessas formas, que eu acho assim muito legal também, e que é um pouco diferente do português, no sentido propriamente dito, né, na colocação, no uso, é mulher bonita. Mulher bonita. Quando você fala mulher bonita, uma pergunta, por favor, seria essa a tradução. Mei é bonito, bonita, belo. Nu é mulher. Então, quando a gente tem mei nu, esse bloquinho, ele traz a ideia, né, do próprio ideograma de mulher bonita, que é uma definição, né? Na China tem muitas mulheres bonitas. Você pode usar esse bloquinho como uma definição. Mas quando você se dirige diretamente à pessoa, ele também tem aquele sentido de senhorita. Então pode dar um pouco de confusão mental para quem fala português, porque se você pensa em português, traduz para o chinês para usar, você fica um pouco desconfortável. Imagina você chega no meio da rua, no Brasil, por exemplo, né? Você chega para uma mulher e fala: mulher bonita, me responde uma pergunta, por favor, onde é que fica o metrô? Eu acho que ela vai olhar para você e vai achar assim, cara, que isso? Não te dê essa intimidade para você ficar me chamando de mulher bonita, moça bonita, parece até uma cantada, sei lá, uma coisa esquisita, né? Só que aqui nesse caso, esse bloquinho, quando você se dirige à pessoa diretamente, ele também traz aquela ideia de senhorita. Então você pode falar mei nu, você também pode chamá-la de mei nu, é uma forma quando você quer fazer uma pergunta, você quer dirigir-se à pessoa, você não sabe como que você vai abordar. Então você fala mei nu, também é uma forma educada. Fazendo agora aqui um passando a limpo rapidinho do mei nu. Por que eu faço sempre um passando a limpo desse ideograma? Porque ele tem muitos traços e assusta, e muita gente olha para ele e já passa batido, nem quer saber, nem quer decorar, e já começa a achar difícil, começa a ficar com aquele fantasma dos ideogramas cheios de traços e acaba desistindo e fala que isso aqui é muito difícil e que não quero mais. Desistir. E não é uma bobagem dessa que vai fazer você desistir, até porque se você tem o básico do chinês, a sua vida já pode ser transformada positivamente, obviamente, né? Assim, em relação ao trabalho, oportunidades, viagens, relacionamentos, amizades. Então não vamos nos desesperar diante de um ideograma cheio de traços como esse. Então eu procuro sempre trazer um passando a limpo aqui para a gente analisar o ideograma. Então, como é que esse ideograma aqui funciona? Ele tem a estrutura em cima e embaixo. Eu estou falando já direto aqui com você que está assistindo esse vídeo sobre estrutura de ideograma, porque para estar assistindo essa websérie, eu recomendei lá na descrição que você assistisse a primeira websérie anterior a essa, que é Chinês Iniciante. Então eu já parto do princípio que você viu a aula 2 do Chinês Iniciante e você sabe o que é a estrutura de um ideograma, certo? Então vamos falar já de uma forma mais madura. É um ideograma de estrutura em cima e embaixo, onde na parte de cima nós temos um componente que é do ideograma que representa o carneiro, e na parte de baixo nós temos um componente que veio do ideograma que representa grande. Por isso que ele fica cheio de traços, porque são dois ideogramas que tem vários traços na horizontal aqui. Por exemplo, o grande é uma pessoa de braços abertos, grande assim. Lembra que a gente brinca? Esse aqui que é o grande. Então ele tem aquele traço na horizontal, uma pessoa de braços abertos, grande assim. E esse daqui é o carneiro. E a gente até brinca que eles são 3 traços na horizontal, né, com esse traço aqui na vertical, e 2 chifrinhos assim. Então esse carneiro todo mundo já reconhece, é um animal
carneiro. E quando a gente faz o Passando a Limpo dos animais, que está na 3ª temporada do Passando a Limpo, até chegar nessa temporada, quem passou por todas as anteriores já viu tanto esse ideograma que nem precisa analisar, já bate o olho e consegue decorar. Só tem um detalhe, que quando a gente une o carneiro e o ideograma grande aqui para formar o ideograma belo, beleza, bonito, bonita, né? Quando a gente une, ele continua com aqueles 2 pinguinhos assim, 3 tracinhos, né? Com aquele traço no meio, só que ele perde essa parte aqui, essa parte que eu tô sinalizando aqui, essa parte de baixo, a gente tira. Por quê? Porque ele tem que se adaptar para formar, em cima e embaixo. Ele tem que se adaptar. Então, ele se adaptou, virou um componente que veio desse ideograma, sem essa beiradinha aqui, desse pininho que fica aqui embaixo. E o grande, ele se achatou, assim, as perninhas assim ficaram mais espaguete, de balé. Então, ele ficou um carneiro sem aquele pininho e o grande achatadinho. Então, é um ideograma tranquilo de lembrar, você nunca mais vai esquecer. E eu sempre trago o Passando a Limpo para alguns ideogramas para fazer revisão, para quem já estudou, fazer uma revisão e lembrar. Inclusive, a gente já viu no próprio bloquinho Mei Nu, a gente acabou de ver o bloquinho Mei Nu, que é bonito ou bonita, né? Mulher. Então, bonita mulher, bela mulher. Que nesse caso representa, quando você se dirige diretamente a pessoas, representa senhorita. Ou você pode usar esse bloquinho como uma definição. As mulheres na China são bonitas, tem muitas mulheres bonitas na China. Aí você está usando como uma definição. Então esse bloquinho ele pode ser usado das 2 formas, ou como uma definição, ou quando você se dirige diretamente a alguém, só que com o sentido de senhorita, sem passar a impressão que você está dando uma cantada na mulher, sem passar uma impressão que você está elogiando a beleza dela, sem passar esse tipo de impressão, é simplesmente senhorita. É uma forma de você se dirigir. E vou trazer aqui, trouxe aqui, já até escrevi aqui, um outro bloquinho com esse mesmo ideograma, que é o Meigo, que é um bloquinho que representa Estados Unidos da América. Meigo. A gente viu esse bloquinho no Catalogando Vocabulário quando a gente falou sobre países. O bloquinho que representa os Estados Unidos da América é exatamente esse. Meigo. Para quem já estudou em webséries anteriores, já vai lembrar rapidamente, mas para quem nunca viu, Guo representa país, nação, e Mei representa belo, beleza. Então, Meigo é um bloquinho que tem um sentido de país bonito, como se fosse assim, país belo, país bonito. Mas o bloquinho representa o país Estados Unidos da América. Então, Passando a Limpo aqui rapidinho, só para poder não se assustar com esses ideogramas. E agora nós vamos ver uma outra forma de se referir diretamente à mulher, né? Se dirigir à mulher, que é uma forma mais recente, uma forma agora de 2019. Quer dizer, a gente já está em 2021, gravando esse vídeo em 2021, essa forma, nessa época agora, não deixa de ser recente, 2019, né? Pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, a gente já esteja um pouco mais para frente, então já ficou uma forma mais antiga. Mas a gente pode sempre atualizar se ainda está nessa moda, mas é uma forma bem bonitinha de você se dirigir a uma pessoa, uma mulher, chamando de pequena irmã mais velha. Olha que interessante, a gente viu Xiao Jie, vou selecionar, não consigo selecionar só os 2, né? Então deixa eu... A gente viu Xiao Jie, que as pessoas têm um certo medo de usar, às vezes para chamar uma mulher, para fazer uma pergunta, alguma coisa assim, ou para cumprimentar, né? Então agora tem essa nova situação aqui que você pode chamar Xiao Jie Jie. Xiao Jie Jie, pequena irmã mais velha, mas o irmã mais velha naquele sentido do Jie Jie, Jie Jie, e não do Xiao Jie, que seria senhorita e que numa colocação errada, entre aspas, falando de terceiros, poderia ofender a pessoa. Então, essa solução que foi dada aqui foi muito bacana e pegou uma moda aí nessa época de 2019, bem recente. Então, Xiao Jie Jie, você pode se dirigir à pessoa já falando com o mesmo sentido de senhorita, Xiao Jie Jie, ni hao. Xiao Jie Jie, 请问
Então, você pode usar essa expressão também com uma situação assim segura, né? Você não vai ter nenhum sentimento de que está falando alguma coisa ofensiva, tá? Então, ficou um bloquinho de 3 ideogramas, né? Pequena irmã mais velha, e ficou muito fofo, né? Xiao jie jie, ni hao. Ficou muito bonitinho. Vamos escrever então para treinar. Xiao jie jie, xiao jie jie, xiao jie jie. Aí, ni hao. Xiao jie jie, ni hao. Quando você está se cumprimentando, se dirigindo a pessoa cara a cara ali. Xiao jie jie, ni hao. Então, essa foi mais uma aula de como se referir às pessoas em chinês. Então, vamos para a próxima aula.